Olá, sou a doutora Elaine Toffetti, advogada, e hoje vou falar sobre uso capião de herança. O pai faleceu e deixou uma casa de herança para os 3 filhos, mas no final apenas um ficou com todo o imóvel, e isso é uma história real. Mas será que isso está dentro da lei? Complicado, hein? Mas calma, com a doutora Elaine é simples, vem comigo! Sim, isso está dentro da lei e foi um caso de uso capião de herança. E já vou te explicar o que é isso, porque muita gente pode estar em uma situação semelhante por não conhecer a lei. Muitas pessoas podem até saber um pouco sobre como funciona o uso capião, mas na verdade ela é muito mais complexa e pode ser usada em muitos mais casos do que a maioria das pessoas podem imaginar. Provavelmente, você imagina que a uso capião é um processo onde uma pessoa se torna dona de um imóvel após morar vários anos nele. E isso está correto, mas não é só isso. E vou explicar para você de forma simples como isso realmente funciona na prática. A primeira coisa que você precisa saber é que não basta apenas a pessoa morar no imóvel por vários anos. Ela deve ter a posse do imóvel de forma contínua, ou seja, nunca ter deixado de morar lá. Além disso, é preciso que a posse seja incontestada. Dessa forma, o proprietário, durante todo esse período, jamais deve ter tomado nenhuma medida que demonstrasse que o imóvel era dele. Por exemplo, nunca ter pago despesas ou impostos do imóvel, não ter recebido lucros provenientes do imóvel, nunca ter arcado ou decidido sobre obras e melhorias e, principalmente, nunca ter formalizado o motivo pelo qual o imóvel de sua propriedade estava na posse de outra pessoa. E isso pode ser feito, por exemplo, com contratos de aluguéis, acordos ou outros vários tipos de documentos. Resumindo, para o uso capião, a posse tem que ser duradoura, contínua e incontestada. Ou seja, não basta só ter a posse do imóvel por vários anos, é preciso ter esses requisitos. E o uso contínuo pode variar de 5 a 15 anos, dependendo do caso. Agora que já expliquei a uso capião, vou voltar à história do começo do vídeo, para explicar a uso capião de herança. No caso que citei, um dos filhos, após a morte dos pais, ficou morando na casa herdada pelos 3 filhos por mais de 15 anos. Durante todo esse período, seus irmãos não questionaram e de forma alguma demonstraram que o imóvel também era deles, sendo que nem ao menos realizaram o inventário da divisão dos bens. Ou seja, cumpriu-se os requisitos da uso capião. No entanto, neste caso, é importante entender que foram usados os moldes da uso capião extraordinária, onde o prazo de posse do imóvel é de pelo menos 15 anos, diferente da uso capião ordinária, onde o prazo não se estende a 10 anos. O que difere esse caso é que o filho já era proprietário de parte do imóvel devido à sua herança, além de não ter nenhum documento que demonstrasse que seus irmãos abriam mão de suas partes para ele. Esse tipo é conhecido como uso capião de herança. Agora vou para a parte mais importante do vídeo. Vou te dar dicas de como o herdeiro que está na posse do imóvel deve agir para conseguir a uso capião de herança e como os demais herdeiros devem se precaver para que não percam a parte que lhes cabe no imóvel. Vou começar com as dicas para o herdeiro que tem interesse em requerer a uso capião. Para ele, é muito importante comprovar o tempo que ele está no imóvel e que ele nunca deixou de residir nele. E isso poderá ser feito com documentos e testemunhas. O pulo do gato aqui é o herdeiro interessado na uso capião não gastar tempo tentando comprovar que os outros herdeiros concordam ou concordaram em algum momento que ele ficasse no imóvel, ou que está agindo de boa fé. Porque nesse tipo de uso capião, isso é irrelevante. É mais importante comprovar tempo, posse ininterrupta e nenhuma oposição dos outros herdeiros. O segundo pulo do gato para esse herdeiro
é que ele junte cerca de 8 documentos por ano que comprovem que ele estava no imóvel, pelo período desses 15 anos. Agora vou passar o pulo do gato para os demais herdeiros que queiram evitar a uso capião de herança. Envie imediatamente uma notificação extrajudicial para o herdeiro que reside no imóvel, reafirmando a sua propriedade do imóvel ou ainda solicitando que ele pague aluguel. O importante é deixar claro que essa posse que ele exerce não é pacífica e que o imóvel também pertence aos outros herdeiros. E caso o prazo de 15 anos já tenha se completado, busque documentos anteriores que demonstrem que a posse não foi pacífica, como comprovantes de repasses de valores do herdeiro morador para os demais, e-mails, mensagens trocadas entre as partes que demonstrem também que os demais herdeiros agiam como dono do imóvel, além de comprovantes de pagamentos de impostos e despesas do imóvel realizadas por eles. E o último pulo do gato, e esse é para todos os herdeiros. Não fazer o inventário após o falecimento do dono dos bens pode gerar multas e ainda ser visto como descaso ou desinteresse do herdeiro sobre os bens, podendo levar a casos de uso capião, não só de outros herdeiros, mas também de terceiros que tenham a posse do imóvel. Ainda está com dúvidas sobre o uso capião de herança? Deixe suas dúvidas aqui nos comentários. E para não perder conteúdo sobre direito de forma simples e descomplicada, se inscreva no meu canal. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like.